o que falta? Por que é tão difícil ainda as empresas apoiarem o processo de equidade de gênero? Nem todas têm essa questão, essa preocupação. A gente sempre fala muito de que existe até um teto de vidro, né, para as mulheres, que elas acabam sendo maioria em determinados cargos, né? E é tão difícil romper, né? Chegar no cargo de diretoria, presidência, então nem se fala, né? Um percentual ainda extremamente baixo. E aqui também a gente não pode esquecer do recorte de raça, né? Porque se a gente for pensar, sim, quem são as mulheres, a gente tem que pensar no lugar também que a gente ocupa, no nosso lugar, né? Como muitas vezes foi já discutido e que também é polêmico o nosso lugar de fala, mas sim, nós temos, né, lugar de fala dependendo de onde estamos e que acessos nós temos, né, que espaços a gente ocupa. Então, acho que é importante falar, porque que ainda isso é tão difícil de emplacar nas empresas, né, de evoluir, avançar. Eu posso falar um pouco sobre isso. É meu trabalho aqui hoje, através da Fin4She, eu tenho essa voz, essa frente com as empresas, eu conecto, né, empresas e marcas com mulheres que buscam oportunidades no mercado, e empresas também que querem se engajar com esse tema de diversidade, querem trazer para a prática esse tema. Eu acho que a gente já mudou bastante, eu sinto um mercado interessado nessa pauta, eu poderia usar essa palavra, eu acho que estão interessados em saber mais sobre como transformar e mudar, mas ainda falta muito. Quando a gente fala de mercado financeiro, as mulheres representam quase 50% e 10% na liderança. Existe uma quebra, sim, e para mim isso acontece na média gerência, que é onde as mulheres acabam não avançando para cargos gerenciais. Se a gente for pensar em termos de jovens, equiparação salarial, as margens são muito próximas no início da carreira, 60% das universitárias são mulheres, toda essa quebra ela acontece a partir da média gerência. E hoje eu acho que a pauta da empresa ela precisa muito ser pensada em como desenvolver um plano de carreira dentro da empresa para as mulheres, como trazer essa pauta e criar também uma cultura de pertencimento. Muitas empresas mostram projetos, metas, fazem propaganda, campanhas, etc., mas dentro não tem uma cultura de pertencimento. Então, essas mulheres, esses grupos, eles não se sentem parte daquilo e aquilo nunca vai mudar. Hoje, se você falar, a gente fala muito sobre essa questão da empresa, para mim, isso tem que vir muito dessa cultura de pertencimento e da estratégia, isso tem que vir do exemplo, tem que vir de cima, isso tem que estar enraizado na cultura da empresa. Mas mais que isso, empresas são feitas de pessoas. E nós não podemos excluir a nossa responsabilidade do ponto de vista de este é um problema da empresa, a empresa que resolva esta questão. Se a gente não tem isso dentro da gente, se a gente não trabalha essa questão dentro da nossa área, que a nossa área seja de 2 pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas também se autorresponsabilizarem, que elas tenham uma consciência sobre isso. Eu tenho muitas histórias para compartilhar de pessoas que já começam a transformar dentro do seu pequeno microambiente e acabam transformando a sua volta, que transformam uma empresa inteira. Então, acho que às vezes a gente fica muito numa postura reativa, esperando soluções macro, enquanto muitas vezes a transformação está no micro. E, obviamente, a empresa tem um papel fundamental em disseminar a cultura. Eu tenho visto empresas extremamente engajadas com temas de diversidade, com temas de equidade. Eu tenho visto programas de trainee 40+, eu tenho visto empresas comprometidas com 40% de mulheres na liderança, que eu acho muito interessante, porque você falar que você vai ter 50-50, ok, mas e você ter 40, 60 lá em cima, né, na liderança. Isso é fantástico. A gente tem processos de trainees às cegas, tem muitos exemplos que eu tenho a oportunidade de conhecer. E também tem uma outra coisa que eu acho importante e que eu acho que a gente faz pouco também hoje aqui. Eu acho que a gente tem um olhar também muito negativo a tudo que está errado.
tem muita coisa errada, gente, tem muita gente preconceituosa, muitas vezes o preconceito, ele não é só do outro lado, né, no caso, por exemplo, dos homens, a gente tem um preconceito como um todo, a gente vive num país, se eu não me engano, acho que 40% das pessoas, homens e mulheres, não se sentem confortáveis em ter uma líder mulher, então o preconceito, ele existe, a gente tem a nossa questão da nossa herança, a gente começou falando aí, né, quanto tempo a gente está no mercado, quanto tempo a gente trabalha fora, a gente está nesse mercado financeiro, então são muitas questões que a gente lida, mas a gente tem que quebrar isso, a gente tem que enfrentar isso e também dar mais luz a muitas coisas boas que têm sido feitas, porque tem empresas sérias, tem empresas comprometidas, eu tenho visto bons exemplos, eu tenho assim, a oportunidade de estar, né, perto de pessoas extremamente engajadas, vejo uma geração jovem muito diferente, já com outro mindset, que é gostoso, inclusive, de trabalhar. Então, também quero passar uma mensagem otimista aqui em relação a isso. Não que eu acho que nossa caminhada acabou, pelo contrário, eu acredito que ela é muito longa ainda, mas eu acho que tem muita gente comprometida em transformar isso, e eu acho que a gente tem que acreditar, sim, nessa transformação, e de novo, no legado que a gente quer deixar. Né, que a gente tem essa responsabilidade também, que não seja só das empresas, das corporações, dos órgãos públicos, dos nossos líderes, senão, imagina se a gente ficasse esperando aqui, né, ia ser bem complicado, inclusive.